Beleza, campeões? Para reforçar o que a gente já estudou na sala de aula, ele auxiliar também em alguma atividade, nas nossas avaliações, eu trouxe mais uma questão que vai falar sobre polígono, certo? Polígono. E o que é isso? Polígono é uma figura formada por retas, certo? Linhas retas e que elas vão se unindo uma a outra até fechar a figura, formado por retas que se fecham, certo? Então, um polígono não poderia ser uma reta só, uma linha só. Aqui não formou figura nenhuma. Mas o polígono também não poderia ser formado apenas por assim, ó, duas retas. Por quê? Porque aqui, ó, tem uma abertura, ó. O polígono não. Ele tem que ter todas as retas se fechando, tá bom? Como nessa figura aqui, ó. Vamos para a questão. Observe o polígono apresentado na figura abaixo. Esse aqui, ó. Então, você vê que ele é formado por linhas retas que, ó, se fecham, tá bom? Fecha a figura. Qual é o nome desse polígono? Para dar nome aos polígonos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar os lados, ver quantos tem. Nesse aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Então, qual é o nome da figura que tem 5 lados? O Brasil, ele foi campeão do mundo 5 vezes. E a gente diz, aqui, ó, 5. 5 estrelinhas. Então, o Brasil é o quê? Pentacampeão, né? Então, essa figura, ó, também tem 5 lados. Então, o gabarito dessa questão é o nome dessa figura, é o que está na letra B, ó. Pentágono. Pentágono, certo? 5 lados, pentágono. Mas vamos ver essas outras palavras aqui, ó. Esses polígonos. Quais são eles? O hexágono. É mais ou menos assim o hexágono. 6 lados. Um quadrilátero. É toda figura que tem, ó, 4 lados, certo? 4 retas formando ele. Como o retângulo, tem o quadrado também, né, que tem 4 lados. E tem essa outra figurinha aqui, ó, que parece um retângulo, só que ele é inclinado, que é o paralelogramo. E o triângulo, todo mundo conhece, né? Figura de 3 lados, né? Também é um polígono. Eu vou só revisar com vocês, ó, quais são os polígonos. Lembre, é a partir de 3 lados, porque é possível fechar a figura. Começa aqui, ó, tem 3 lados e o nome desse polígono é triângulo, porque tem 3 lados. O outro polígono é o quadrilátero, que tem 4 lados. Pentágono, que foi o da questão lá, 5 lados. Hexágono, tem 6 lados. Heptágono, com 7 lados. Octógono, que a gente até viu que é como a sombrinha do frevo, né? 8 lados o octógono. Eneágono é o que tem 9 lados. E o decágono, com 10 lados. Que são as figuras geométricas, né? Algumas figuras geométricas. E com esses polígonos, a gente forma os sólidos geométricos, que são esses aqui, ó, certo? Com eles a gente vai montando, formando as laterais e forma, né, com eles o sólido geométrico, certo? Como esse aqui, ó, você sabe qual é o nome, né? Cubo, certo? Então, todo sólido geométrico é formado pela face, ó, que é essa parte achatada da figura, ó, tem embaixo, em cima, tem as faces laterais, que é ao redor, a face superior, que é essa de cima, e a face inferior, que é aquela que é a base, certo? A base é a face inferior da figura. E também, ó, os sólidos são formados por essas retinhas, ó, você vê, ó, essas retas nesses lados aqui, ó, que a gente chama de arestas, tá certo? Encontro das faces, certo? Arestas. E também
os sólidos geométricos são formados por esses pontinhos aqui, ó, que são a união das retas, ó. A gente chama esses encontrozinhos, essas quinas, de vértices, tá bom? Então, os sólidos são formados pelas faces, pelas arestas, que são essas extremidades aqui, ó, essas linhas, certo? E por essas quinas, são os pontinhos, ó, unindo as linhas, que são chamadas de quê? Vértices. Agora desses aqui, ó, qual você me diria que é a pirâmide? Tem essa aqui, ó, azul. Agora a pirâmide, o que é que a gente pode observar nela? Ela tem, ó, um vértice aqui isolado, né, formando uma ponta. E a pirâmide tem as laterais achatadas, ó. São achatadas, certo? E também na pirâmide, tem vários tipos de pirâmide. Você tem que observar a parte de baixo, ó. Essa aqui, ó, a parte de baixo é um quadrado, certo? Essa aqui também é uma pirâmide, ó. Tem a ponta, ó, as laterais achatadas, só que a base dela é um triângulo. Então a questão pode perguntar: é uma pirâmide, mas qual pirâmide? Aí você tem que ver embaixo, se é quadrado, se é um triângulo embaixo, certo? Essa figura aqui que parece uma pirâmide, mas ela tem, ó, a lateral circular, não é? É chamada de cone, né? Também tem essa pontinha aqui, ó, que lembra a casquinha de sorvete, certo? A pirâmide, as pirâmides têm uma ponta, o cone também, certo? Agora, a gente não pode se confundir com essas figuras esquisitas aqui, ó. Tá vendo, ó? Que ela é formada, ó. Tem aqui o formada pelo pentágono, essa aqui pelo hexágono, mas elas não têm uma ponta igual a pirâmide. Então essas figuras esquisitas aqui, ó, que não tem ponta, como a pirâmide, são chamadas de prismas, tá certo? São os prismas. Esse aqui, ó, você poderia até se confundir com a pirâmide, porque tem um triângulo, né? Mas não, cadê a ponta? Cadê a ponta da pirâmide? Não tem. Essa figura aqui também é um prisma, certo? Um prisma, que tem essa face aqui triangular. Esse outro prisma, pentagonal. E esse outro, hexagonal. Certo? Essa figura aqui esquisita, né? Que não tem aquela ponta, como a pirâmide, é chamada de quê? Prisma, certo? Essa aqui, qual é o nome dela? Cilindro, certo? Que é como uma latinha de refrigerante. Essa outra aqui, a esfera, certo? E essa, que parece uma caixa de sapato, é o paralelepípedo, certo? E esse também é paralelepípedo. Só que você tem que prestar atenção que esse aqui, ó, a base, a parte de baixo, é um quadrado, certo? E aqui, nesse outro paralelepípedo, a base, a parte de baixo, é um retângulo, certo? Então, alguma questão pode perguntar: qual o paralelepípedo que tem a base quadrada? Ou a base que é um retângulo? Então, preste atenção nisso, na parte de baixo da figura, certo? E essa aqui, ó, que não aparece muito, que é a metade da esfera, a gente chama ela de calota, tá bom? Calota da esfera. Então, deu para a gente revisar bastante coisa, ó. Lembrando, por último, que o sólido é formado por essas extremidades aqui, as linhas, que são chamadas de arestas. Por esses pontinhos, que são as quinas, que são chamadas de vértices, tá bom?